Olá, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar Tira Dúvidas, aula de arte 3. Eu sou a professora Arlene Azulay, do componente de arte, e estou aqui para acompanhá-los nesta aula. Fiquem atentos ao nosso conteúdo, que daremos dicas valiosas. E vamos ao tema desta aula. A nossa aula é a número 3 e o nosso tema é a arte e o sagrado. E o objeto de conhecimento é a concepção da arte. E agora vamos ao nosso Tira Dúvida. Então, a gente inicia esta aula com esta pintura românica. Prestem bastante atenção. E agora vamos fazer uma pergunta. Qual o principal objetivo da pintura nas catedrais da Idade Média? O que a imagem representa? Olhem mais uma vez com atenção a essa imagem. O que o artista pintou? Que pessoas são essas? Qual a pintura? Quais as cores que foram utilizadas? Será que é uma pintura naturalista? Então, prestem atenção para que depois vocês possam compreender melhor a pintura românica. E vamos agora tirar essa dúvida? Então, para tirarmos esta dúvida, vamos fazer uma viagem lá na Idade Média. Vamos conhecer a arte da Idade Média. Então, quais as características da arte da Idade Média? Bem, a arte e a cultura da Idade Média estão ligadas ao cristianismo, o teocentrismo, ou seja, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. Então, quando vocês lerem essa palavra teocentrismo, quer dizer que Deus está no centro do universo. Então, ele está controlando toda a arte da Idade Média. Então, toda a arte da Idade Média era voltada para a religiosidade. Então, dois estilos foram predominantes nesse período: o estilo românico e o estilo gótico. O termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano, que dominou durante séculos quase toda a Europa ocidental. O estilo românico destacou-se na arquitetura, pintura e escultura. Vamos agora dar um exemplo de pintura românica. Aqui ao meu lado, nós temos uma pintura românica. Preste atenção nos detalhes. Esta não é uma pintura naturalista, como vocês podem verificar. As figuras, elas estão deformadas, certo? Então, o artista, ele não retrata figuras reais. Elas são esquemáticas e também tem um colorismo exagerado, principalmente as cores primárias. Preste atenção aí no vermelho, no amarelo, são cores quentes. Por que o artista ele pintava dessa forma? Porque toda a arte da Idade Média, ela não representava a realidade, ela não era uma arte naturalista. Ali era uma arte para destacar as emoções ali do espectador, principalmente dos fiéis. E também a maioria das pinturas da Idade Média eram a fresco. O que é a fresco? São pinturas feitas no reboco, do cimento fresco. Então o artista ele tinha que pintar rapidamente antes que o cimento secasse. Mas essa pintura aqui em especial, ela não é um afresco, ela é uma pintura feita com tinta têmpera sobre madeira de pinho. Então ela foi produzida numa madeira. Assim também
como a Mona Lisa. Ela não foi pintada numa tela, e sim em madeira de álamo. Olha que interessante. E também temos como característica dessa pintura fundo chapado. Como é que é fundo chapado? Vocês observam que ela não tem profundidade. Então as figuras elas estão pintadas bem em frente ao quadro. Não tem aí uma paisagem atrás dessas pinturas. E prestem atenção, Jesus Cristo em majestade, ele está no centro aí da pintura. Então, hierarquicamente, ele tem um poder maior ali do que os apóstolos que estão ao lado. Então, sempre a pessoa que tinha um poder, uma hierarquia maior, ela era pintada de tamanho maior, como vocês verificam aí. Então, essa é o estilo gótico. É uma pintura esquemática, ela não representa a realidade, ela tem cores fortes para destacar as emoções dos fiéis e para que ele compreenda as histórias bíblicas através da pintura. E agora vamos dar um exemplo de arquitetura românica. A arquitetura se destaca como expressão artística desse período pela construção de grandes e ricas igrejas, na verdade, basílicas. As principais características temos o arco de berço, parede grossa, ou seja, fortaleza de Deus. Por que fortaleza de Deus? Porque nesse período havia muitas invasões, então as igrejas, os castelos eram construídos com paredes muito grossas e as janelas eram pequenas e havia pouca iluminação no interior dessas igrejas. Ela era em formato de cruz. E havia muitas colunas no interior das catedrais. E agora a gente vai dar um exemplo aqui na imagem dessa catedral, certo? Olha só o arco de berço, preste bem atenção, ele é arredondado aqui, ó. Preste atenção aqui na igreja, olha só. Tudo é feito com o arco de berço, certo? E as paredes, elas são muito grossas, como foi falado. E a igreja românica, ela tinha uma horizontalidade, ou seja, elas eram muito compridas. E também, a gente vai dar o exemplo que ela era construída em forma de cruz. Presta atenção na imagem. Olha só o teto da igreja, como é que é. Se você observar, por exemplo, de um avião, essa igreja, ela vai ter esse formato aqui, certo? Ó, de cruz. Mais ou menos assim é a construção das igrejas, tanto românica e também gótica. Ela tem esse formato de cruz. Então, a gente deu o exemplo da escultura e da pintura românica. Agora a gente vai falar um pouco da arte gótica. Bem, a arte gótica, ela marca o triunfo das cidades. Elas representam símbolos do poder político da igreja e economia da burguesia. Serão as catedrais a exaltarem a beleza do ideal divino por meio de uma harmonia permeada pela religiosidade. Então, a arte gótica, principalmente a construção das catedrais, eram muito suntuosas, muito bonitas. Então, ela chamava a atenção dos fiéis para entrarem nesses templos. E a gente vai dar as características dessa pintura gótica. Como é que era? Bem, a pintura buscou transmitir o naturalismo e simbolismo religioso. Adornava murais, afrescos e vitrais. Ela era realista, diferente da românica, que era mais esquemática. E os artistas começaram a
produzia perspectiva, então houve o início da perspectiva. E também desenvolveu-se nas iluminuras dos manuscritos, ou seja, os artistas desenhavam no início das páginas das bíblicas chamadas de iluminura. E a gente vai dar agora um exemplo da pintura gótica. Como vocês podem observar, a pintura gótica ela é mais realista, então cheia de detalhes. E ela tem perspectiva, como vocês podem ver ali na profundidade da pintura. E vamos agora analisar a arquitetura gótica. É a arte monumental e suntuosa, a verticalidade das construções, ou seja, são construções muito altas, as torres são pontiagudas e esguias, as paredes são mais finas e leves, tem um maior número de janelas e portas e grande iluminação interior. Também existem as rosáceas, o arco ogival, o arco botante e as gárgulas. E vamos dar um exemplo de arquitetura gótica. Primeiramente, a gente vai observar os arcos ogivais. Todas as portas aqui, percebam que elas têm uma pontinha. Nós temos também a rosácea e as janelas, que são todas em vitrais, que dá maior iluminação no interior das catedrais. E também nós temos esse arco botante aqui na lateral. E o teto, vocês percebam que nós temos o formato de cruz. E também a escultura, ela faz parte da arquitetura, como vocês podem observar nas imagens. Então, este foi um exemplo da arquitetura gótica. E agora vamos chamar o nosso checklist. Vamos ao nosso checklist. Iniciamos o checklist com essa pintura românica. Percebam que é uma pintura que não é naturalista, ela também tem um fundo chapado, ou seja, não tem profundidade e são figuras de santo, Jesus Cristo no centro e os apóstolos nas laterais. E também há uma cor muito forte, porque a pintura da Idade Média, ela não tem a função de mostrar a realidade, e sim ensinar os dogmas da Igreja Católica. Então, os fiéis aprendem as histórias bíblicas através das imagens. A gente vai mostrar com mais detalhe aqui a figura de Jesus Cristo, que está no centro dessa pintura, pois existe o teocentrismo. Então, Deus está no centro do universo. Então, é uma pintura voltada para a religiosidade. E mais vamos mostrar agora um outro detalhe aqui da figura dos apóstolos. Como vocês podem ver, eles são figuras santas, por isso que são mostradas areolas aí na cabeça deles. Então, vamos agora mostrar a pintura gótica. Ela é mais realista, então o artista procura imitar a realidade. Então, as cores também são mais realistas e tem uma profundidade ali, como vocês podem ver, no fundo da paisagem. A gente vai mostrar um pouco agora os detalhes aqui da Virgem Maria com Jesus Cristo. Então, são figuras mais realistas. E agora a gente vai mostrar para vocês a arquitetura da Idade Média. Nós temos dois estilos. Primeiramente, aqui é a arquitetura românica. Como vocês podem perceber, as paredes são grossas, porque nesse período havia muitas invasões. Então, as igrejas eram um templo de Deus. Então, ela era construída com as paredes muito grossas. E também, nessa época, havia também a construção de castelos. Isso porque para se proteger dos invasores. Perceba também que as janelas são muito pequenas, então a
pouca iluminação no interior dessas catedrais. E a gente vai mostrar agora um exemplo da arquitetura gótica. Percebam que as catedrais góticas, elas são bem mais altas, então a verticalidade, existe as torres que são pontiagudas e também os vitrais que dá maior iluminação para o interior dessas catedrais. E a gente vai dar o exemplo das duas. Percebam aí a românica e a gótica. Românica, paredes mais grossas, gótica, paredes mais finas. Românica, pouca iluminação, e a gótica, maior iluminação no interior. Então, esse foi o nosso exemplo do nosso checklist que falamos da arte medieval. E agora chegou o momento da nossa dica desta aula. Chegou o momento das nossas dicas, então prestem atenção que vamos à dica número 1. Então, a arte e a cultura da Idade Média estão ligadas ao cristianismo. O teocentrismo, ou seja, Deus como centro do mundo, foi a principal característica da cultura medieval. A arte medieval, ela foi dividida em arquitetura românica e gótica. Então, prestem bastante atenção. Toda a arte medieval, ela é voltada para a religiosidade. Então, Deus era o centro do mundo, ou seja, havia o teocentrismo. Então, a Igreja Católica, ela controlava toda a manifestação artística. O que não era considerado sagrado, era considerado profano. Então, a imagem do homem era proibida de ser representada. Eram representadas apenas figuras de santos. E os fiéis poderiam compreender as histórias bíblicas através das imagens. E agora vamos para a nossa dica número 2. A arquitetura românica, a horizontalidade e também a construção em forma de cruz, ao arco de berço, que é aquele arco arredondado no interior dos portais e das janelas. Já na arquitetura gótica, a verticalidade, ou seja, as igrejas são muito altas e as torres são pontiagudas. E há o arco ogival, diferente do arco de berço da arquitetura românica, ele tem uma pontinha nos portais e também nas janelas da arquitetura gótica. Então, na arquitetura românica, as paredes são muito grossas e há pouca iluminação no interior dessas catedrais. Já na arquitetura gótica, há muita iluminação, porque existem várias janelas, ou seja, construída com vitrais e também as rosáceas. Tanto as janelas quanto os vitrais há figuras santas e elas contam também as histórias bíblicas. Então, uma das funções da arte da Idade Média é contar histórias bíblicas. Então, ela tem uma função didática, já que nesse período a maioria dos fiéis não sabiam ler. Então, uma das características da românica, paredes grossas. Da gótica, as paredes são mais finas. A arquitetura românica, elas são mais horizontais, ou seja, são igrejas compridas. Já na arquitetura gótica, elas são muito altas, existe a verticalidade e também as torres pontiagudas. Então, essas foram as principais características da arquitetura românica e gótica. E vamos agora ao nosso encerramento. Foi muito bom estar com vocês, espero que tenham gostado e não esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Semean,
@Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducan. Fique com Deus e tchau!